paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, tem como título Um culto racional. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, a que se refere o culto racional? Os estudiosos têm respondido esta pergunta de duas maneiras diferentes. Uma parte deles diz que, ao falar do culto racional, o apóstolo Paulo tem em mente o culto público, ou seja, o tipo de culto que é oferecido a Deus quando nos reunimos como uma comunidade cristã. A ideia, então, é que o apóstolo está fazendo um contraste direto entre o culto do Antigo Testamento, com todas as suas características e formalidades, e o culto que os crentes devem apresentar na nova dispensação. O culto público deve ser apresentado adequadamente pelos crentes, como resultado das misericórdias de Deus. Outra parte dos estudiosos diz que, ao falar do culto racional na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo tem em mente a própria vida do crente como um culto diário ao Senhor. Nesse caso, também se reconhece que Paulo contrasta a ideia do culto espiritual sacerdotal do Antigo Testamento com a adoração dos crentes do Novo Testamento. Mas ele faz isso enfocando as implicações práticas no dia a dia do cristão. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estaria falando de viver em novidade de vida, de cultuar a Deus com toda a inteireza do nosso ser, adorando-o em todas as áreas das nossas vidas. Falando sobre isso, John Stott explica que o culto racional não é para ser prestado nas cortes do templo ou no edifício da igreja, mas sim na vida, do lar, no mercado, no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, aonde você estiver. É a apresentação dos nossos corpos a Deus. De fato, queridos, as duas interpretações são possíveis no contexto de Romanos 12. Mas a segunda interpretação não necessariamente exclui a primeira. Se o culto racional é a consagração do nosso corpo ao Senhor diariamente, ele também inclui aí o culto público, visto que reunir-se com a comunidade dos santos para cultuar a Deus publicamente é uma atividade que faz parte do dia a dia do verdadeiro cristão. O grande teólogo Warren W. Wiersbe, ele diz que cada dia é uma experiência de adoração a Deus. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima sexta-feira a todos.